Então o diabo, ele entra com sapatinho de algodão. Ele vem apresentando coisas aparentemente boas. E quando as pessoas, o ser humano é engodado pelo pecado, ele perde a relação com Deus, ele morre, ele se separa de Deus. Ele vive dissolutamente, sem pensar em Deus. E esse ser humano estará à mercê do destruidor. Doenças, enfermidades, cadeias, tantos problemas que assolam a vida da humanidade, que não são proporcionados e nem propositados por Deus, mas são uma consequência do engodo de Satanás na vida do homem. O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Vamos a um clipe, eu já volto comentando, falando com vocês acerca da profundidade do mundo espiritual. Rede AME Mundial, cada vez mais perto de você. Rede AME Mundial. Muito bem, amados ouvintes, estamos falando de batalha espiritual, estamos falando de guerra. O ser humano não está aqui na terra sendo guarnecido e guiado somente por Deus. Nós estamos aqui num fogo cruzado, estamos aqui numa batalha. Nós estamos aqui onde existe Deus e existe também as influências negativas de Satanás. E nós, como seres humanos, estamos sujeitos aos ardis, às setas do inimigo. Muitas vezes acontecem coisas na vida do ser humano, claro que na permissividade divina, na permissividade de Deus, mas são retaliações do inferno, são investidas, enrustidas de Satanás contra a vida do ser humano. Quando nós estamos desprecavidos, desprevenidos, Satanás ele é perito em destruir a vida das pessoas. Infelizmente ele conseguiu ganhar um território tão vasto na vida do ser humano, que ele tem hoje adeptos que não de forma omissa e oculta servem a ele, mas de forma explícita. Hoje existe os adoradores de Satanás, hoje existe na terra a igreja de Satanás, hoje existem os satanistas, hoje existem muitas seitas que estão interligadas diretamente ao satanismo, aos demônios. Os rituais, as reuniões que são feitas são satanistas, são estratégias para louvor e adoração de demônios, do querubim caído. Infelizmente hoje tem muitas pessoas que trabalham para o diabo, tem pessoas que têm o cuidado de ir a um cemitério, desenterrar um defunto, comer vísceras humanas em sacrifício, em ritual a demônios. Pessoas que vão para matas virgens, para rios, fazer despaches, para destruição de pessoas, para destruição de famílias, para destruição de casais. E de repente você, meu caro internauta, está me assistindo, a tua família estava indo bem, tudo estava indo muito bem, e de repente surgiu do nada um problema, uma tempestade surgiu no seio da família, e agora todo mundo está destruído, está dividido, ninguém mais se entende, e todo mundo indaga e pergunta por quê, que de uma hora para outra as coisas mudaram, tudo ia bem, de repente há aí uma intervenção satânica, de repente há aí uma influência negativa, de repente há aí uma obra de macumbaria, uma obra de feitiçaria. São demônios que estão trabalhando para ver o teu fim, a tua destruição. É o casamento que ia bem, de repente foi invejado por alguém, e trabalharam com o teu nome, com o nome do seu cônjuge, para a destruição. E os demônios, eles são peritos em destruir a vida das pessoas, em dividir, em separar. E de repente você está vivendo uma situação. Quantas pessoas que são saudáveis, estão bem, e de repente essas pessoas caem de cama, ficam doentes. Pastor, o senhor quer dizer que toda doença é do diabo? Não quero dizer que toda doença é do diabo.
Nós sofremos por questão humanitária, porque somos seres humanos. É como diz Salomão em Eclesiastes capítulo 9, tudo sucede igualmente a todos, que sucede ao justo, sucede ao ímpio, sucede ao bom, sucede ao mal, ao puro, ao impuro, ao que sacrifica como que não sacrifica, ao que jura como que teme juramento. Este é o mal que é debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo. Nós não podemos espiritualizar tudo e dizer que tudo é o diabo. Não, de maneira nenhuma. Nós sofremos por questões humanitárias. Se eu não me cuidar, eu estou sujeito a pegar uma enfermidade natural no meu corpo, orgânica, exatamente porque não me cuidei. Estamos sujeitos às doenças. Agora eu quero dizer para você que tem doenças que os médicos não conseguem diagnosticar. Não é constatado nos exames da medicina. Todavia a pessoa está sentindo as dores. Eu já orei por eles, pessoas que estavam doentes, a enfermidade não era constatada pela medicina. Era de origem espiritual, era influência, era obra de macumbaria, obra de feitiçaria. E ao repreendermos no nome de Jesus, os demônios saíram, a influência saiu, o encanto foi quebrado e a pessoa foi restituída. Pessoa que estava sofrendo com tratamentos médicos que não conseguia ter um efeito positivo. Porque são influências negativas, influência de demônios. Eles introduzem doença no corpo das pessoas, obras de macumba, de feitiçaria. Eles destroem famílias. De repente a pessoa que está indo bem monetariamente, uma pessoa inteligente que sabe empreender, que sabe administrar os seus bens, está tendo sucesso na vida, e de repente essa pessoa se quebra do nada, e acaba se frustrando, e as coisas em vez de progredirem começam a regredir, e a pessoa não entende por que não está fluindo, a capacidade é a mesma. Os empreendimentos são para ter êxito, para ter sucesso, mas existem intervenções de demônios, inveja, obras negativas, que tendem a levar as pessoas à falência, à destruição. Mas e Deus, pastor? Deus não está vendo isso. Tudo que Deus está esperando é que o ser humano se volte para Ele, é que o ser humano esteja interligado a Ele. Tudo que Deus quer é que o ser que Deus criou para lhe adorar esteja escondido no seu esconderijo. Deus tem um esconderijo, Salmo 91, aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansarão. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, com as suas penas debaixo das tuas asas, estará seguro. Deus tem um esconderijo. O demais, Deus é tão preocupado comigo e contigo, não nos abandonou em hipótese alguma à mercê de Satanás. Deus enviou o seu único filho para gladiar contra o inferno, para gladiar contra os demônios, para destruir, para aniquilar, para desfazer as obras de Satanás. Primeira epístola do apóstolo São João, no capítulo 3, versículo de número 8, diz assim, a parte B do versículo diz assim: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Jesus se manifestou, deixou o seu apogeu, o seu reino, a sua glória. Ele que era magnificado pelos serafins, quando Isaías, no capítulo 6, contemplou o Senhor assentado no alto sublime trono, a sua glória enchia a terra. Ele viu os serafins com 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e clamavam diante dele, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele deixou esse apogeu, essa glória, e ele veio como homem, para mostrar que o homem que Deus criou na terra era capaz de pisar na cabeça da serpente, era capaz de resistir os ardis de Satanás, era capaz de louvar a Deus entre meio à adversidade e retaliações que esse querubim, com a terça parte dos anjos, poderiam levantar contra o ser humano.